Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Todos felizes na presença do Senhor? Não tem como estar na presença do Senhor triste, né? Eu quero convidar os irmãos, pegue tua Bíblia, abre livro de Atos do Apóstolo, Atos, capítulo de número 16. O Senhor ele tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Você crê? Você que pode e queira, fique aos seus pés. Vai ser uma leitura rápida. Atos capítulo de número 16, versículo é o 9 e o 10. Palavra conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, amém? Quero também desejar um bom dia para você que está no celular, que está acompanhando essa live, e falar que da mesma forma que o Senhor está aqui ao nosso meio, Ele está contigo no teu lar, nessa manhã. Vocês crerem? Amém. A palavra vai nos dizer, e a epígrafe dessa mensagem tem, estou lendo pela Arque. A epígrafe tem como a visão em Troades, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro e da cura de uma pitonisa. Vai nos dizer assim o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava a um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Ele está exclamando. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém? Você pode se assentar nessa manhã, dando uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Irmãos, essa palavra o Senhor colocou no meu coração por esta semana. E quando nós falamos, ou quando até mesmo eu leio as passagens de Paulo, eu fico muito feliz porque Paulo ele foi um homem que aconselhou muitas igrejas. Paulo ele curou pelo nome do Senhor pessoas. Paulo ele era um homem usado na mão do Senhor. Temos aqui as cartas paulinas, aproximadamente umas 13. E eu acredito por mim que Paulo ele seria um dos apóstolos, um dos livros mais lidos da Bíblia no dia de hoje. Tanto que hoje a nossa irmã Tainá, ela fez uma exposição de uma passagem das cartas paulinas. E eu fico analisando e pensando sobre a vida deste homem. Era um homem íntegro, um homem reto. Era um homem que ele estava na presença do Senhor. Mas se a gente para analisar, nem sempre foi assim. Paulo, ele vai aparecer praticamente na Bíblia, ali a partir do capítulo 7 de Atos, quando ele ainda se chamava Saulo. Então sabemos aqui que Paulo, antes dele ter esse nome, porque ele era romano, ele se chamava Saulo. Eu estava meditando sobre essa passagem do capítulo 7, onde que existia um homem chamado Estevão. Era um homem que ele estava na presença do Senhor, era um homem que pregava a palavra, só que naquele tempo as pessoas via como Jesus Cristo um falso profeta, porque a maioria dos fariseus, eu poderia até colocar, na minha opinião, que Saulo, antes dele se converter ao Senhor,
ele poderia ter sido um fariseu também, pastor. Ele poderia ser um fariseu. Por mais que Saulo, ele cresceu, teve uma das suas melhores escolas teológicas, seu professor como Gamaliel, um dos melhores professores na época. E a Bíblia vai falar que Saulo, ele tinha um pensamento diferente de alguns homens que eram os discípulos de Jesus. Porque Saulo entendia que o Pentateuco, os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, ali era a palavra verdadeira. Ele estava certo, porque o Pentateuco, a palavra, foi escrito por Deus. Só que chega o Senhor agora e vai se apresentar como Filho de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo, aquele que veio entregar a sua vida por mim, por você, por todos nós. Só que os fariseus naquela época, eles não entendiam, via Jesus como um falso profeta, via Jesus como um homem que estava querendo aparecer. E quando chega Estevão ali e vai pregar para aqueles homens, e vai falar: olha, vocês apedrejaram, vocês crucificaram Jesus. E aqueles homens, eles se revoltam e eles pegam a apedreja ali, Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro diácono a ser apedrejado. E aquele homem, ele é morto, tira de suas vestes e é jogado nos pés de Saulo, onde que Saulo começa a aparecer na Bíblia. E a Bíblia começa a falar que Saulo vê aquela cena. Eu acredito que no pensamento de Saulo, é muito fácil matar um cristão. Naquele tempo era fácil, porque eles não reagem. E Saulo tinha esse desejo no seu coração: vamos ter que acabar com todos esses homens que pregam a palavra como Jesus Cristo, o Salvador. Porque eles não entendiam que Jesus, ele era o Salvador. E Jesus, ele é o nosso Salvador. Só que Saulo, ele tinha uma visão diferente. Opa, esse homem aqui é um falso profeta. Se foi fácil matar Estevão porque ele pregava a palavra sobre Jesus Cristo, eu vou para Damasco, vou pedir cartas para as autoridades, para que eles podem me aprovar, para que eu possa prender todos esses homens mentirosos aos olhos dele. Só que eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Quando Deus tem um projeto nas nossas vidas vou falar mais uma vez: quando Deus tem um projeto nas nossas vidas, irmãos, as pessoas podem te olhar de uma forma, mas Deus, ele te olha direito. Calma que você vai entender. Quando as pessoas, elas viam ali naquele momento ali Saulo, acredito que Saulo, ele era um homem conhecido ali no meio da multidão, e falava: olha, Saulo, não mexe com Saulo não, porque Saulo, ele é perigoso. Ele pega os cristãos, ele pega os discípulos do tal Jesus, e ele vai matar, ele vai prender. Saulo, aos olhos de muitos daquele tempo, era um homem perigoso para os cristãos, para os seguidores de Jesus. Esse é o pensamento das pessoas, mas o pensamento do Senhor é totalmente diferente. Você vai entender, calma aí que você vai entender. Trazendo para o século 21, as pessoas podem olhar para nós e falar assim: olha, aquela, filho dele, filho dela, o esposo, já era, não tem jeito. Mas o Senhor olha da mesma forma que olhou para essa voz: vocês olham Saulo de uma forma, mas eu estou olhando Saulo de uma forma totalmente diferente. Aleluia, eu quero que você entenda nessa manhã que aos olhos do Senhor é totalmente ao olhar clínico que nós temos sobre a nossa terra, sobre os nossos parentes, sobre as nossas vidas social, financeira, sentimental, área da saúde. Eu não sei, nós podemos até julgar, diaconisa, a nossa situação de uma forma, mas o Senhor, ele tem o controle de tudo, é na palma das tuas mãos. O Senhor está no controle de toda a situação. Saulo agora está indo para Damasco. Acredito que no seu pensamento: eu vou subir lá, vou pegar as cartas, autorização, eu vou acabar com esses cristãos que ficam pregando sobre Jesus Cristo, um falso profeta. Afinal, eu tenho como ele era um fariseu.
Ele conhecia a Torá, conhecia a palavra, conhecia os 5 evangelhos, a palavra de Moisés, as escrituras de Moisés. Estava certo, mas ele ainda não conseguiu entender que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Quando nós falamos Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos falando dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ainda não estava entendendo que quem estava ali crucificando, quem tinha crucificado ali, não era apenas Jesus, era Filho de Deus. E o Filho de Deus se faz presente nessa manhã. O Senhor fala assim: filho, você está subindo para ir buscar a carta, mas quando o Senhor tem um chamado para nossas vidas, irmãos, é no tempo dEle, é na hora dEle. Então nessa manhã eu deixo uma palavra para você: confia nele, espera nele. Eu gosto do Salmos 40, quando ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os teus ouvidos, e ouviu o meu clamor. Espera somente no Senhor, porque tudo está no controle das mãos deles, nada saiu do controle das mãos do Senhor nessa manhã. Nós podemos muitas das vezes entrar pela porta da casa do Senhor triste, preocupado, é normal, nós somos seres humanos. Mas que nessa manhã nós possamos fechar os nossos olhos carnais, que nessa manhã nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e poder completar que o Senhor está no controle de toda a situação, que o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele fala: filho, espera mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Saulo agora ele sobe para Damasco, e é o momento que ele vai ter o encontro com o Senhor. É melhor que o Senhor vai ter o encontro com ele. Acredito que Saulo está subindo lá com os soldados, seguranças, porque não estava sozinho. E de repente ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Na hora ele fala: Senhor. A voz do Senhor, ele não tem como deixar de ouvir. A voz do Senhor não tem como deixar da gente entrar em dúvidas. E naquele momento, por um período de tempo, Saulo ele fica cego. Ele perde a visão, e ali os seus soldados, ou as pessoas que estavam em volta dele, sem entender porque o Senhor estava falando com ele. Ele ouve a voz do Senhor. As pessoas ali, os soldados, os seguranças, que estavam em volta dele, ficam pensando: o que Saulo está falando? O que ele está falando? Ele está falando sozinho? Saulo está doido. Saulo ficou doido. E de repente Saulo ele perde a visão. E aqui começa a transformação. Nós mudamos o nome de Saulo. Na verdade não mudamos, porque Saulo ele chama Saulo porque Saulo ele era o seu nome hebraico. Saulo ele vem da homenagem de Saul. E o seu nome romano foi mudado para Paulo. Então a partir de agora Saulo, o Senhor muda seu nome. O Senhor fala assim: não vai chamar mais Saulo, mas a partir de agora você se chamará Paulo. E agora Paulo ele se converte ao Senhor. Aqui é uma prova que aqueles que não davam nada, aqueles que olhavam para Saulo e falavam assim: você não é um nada, você, em vista de cristão, você é o oposto, você é contra os cristãos. Mas o Senhor falou assim: não, eu vou mostrar aqui, aquele que é poderoso para mudar a situação, ele se chama Jesus Cristo. E neste momento Paulo ele começa a andar nos caminhos do Senhor. E nós lemos aqui exatamente em Atos de Apóstolos. Atos do Apóstolo. Quem escreve o livro de Atos foi exatamente Lucas. Lucas ele era um doutor, ele era um médico. Só que Lucas agora ele começa a ser um historiador, ele começa a escrever. Ele é conhecido também como um historiador. Paulo agora começa a fazer o ID do Senhor. Paulo começa a fazer a vontade do Senhor, porque agora ele deixa de ser aquele Saulo perseguidor para ser um perseguido de Deus, ou um seguidor de Deus. Paulo, por onde ele passava, estava ali Atos, escrevendo. E uma certa feita, Paulo estava passando num certo lugar,
E havia um jovem que estava na janela, olhando aquela multidão de gente passando. E de repente esse jovem de nome Eutico, ele cai da janela, e cai, e se machuca, e automaticamente ele morre. A passagem vai falar que vem Paulo, coloca as mãos sobre ele. Só que antes, Lucas estava com Paulo. Morreu. O jovem morreu. Só que vem agora Paulo, pelo poder do Espírito Santo, e ressuscita esse jovem. Não no nome dele, mas no nome de Jesus. Lucas, ele vê essa situação agora, ele deixa de ser um historiador e começa a ser um seguidor do Senhor. Opa, eu quero ser discípulo, porque eu sou médico, eu vi essa situação aqui, ó. O jovem estava morto, e Paulo, ele invocou o Deus dele, e esse jovem aqui, ele ressuscitou. Realmente esse Deus que Paulo, ele segue, é um Deus vivo. Lucas agora, ele deixa de ser não só apenas um historiador, mas agora ele é também um seguidor, um discípulo de Paulo. Passa-se o tempo, e nós entramos aqui na mensagem, onde que vai falar que Paulo, ele teve uma visão. Em algumas traduções vai falar que Paulo, ele teve um sonho. O interessante que me chama a atenção é que ele teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Agora Paulo, ele pega Lucas, ele pega Silas e pega Timóteo, que também são discípulos dele, que caminhava com ele quando ele ia pregar o evangelho. Aliás, os discípulos que estavam acompanhando ele naquela jornada. E eles têm que ir agora a caminho da Macedônia. No meio do caminho eles encontram uma jovem de nome Lídia. Era uma jovem que estava na beira do rio aí, lavando, colhendo como fosse um líquido pastoso. Ela pegava esse líquido das ostras, e daquele líquido chamado de púrpura, ela tingia as roupas e vendia para os mercadores. Era uma profissão que dava dinheiro, porque não era fácil de pegar, extrair esse líquido pastoso das ostras. E de repente Paulo, com seus discípulos, está passando, e estava ali aquela jovem, Lídia. E de repente aquela jovem ali participa do momento de oração, e ela é batizada. O caminho segue, e o caminho vai seguindo. E os 4 jovens, eles entram na Macedônia. E vai falar que eles estavam ali na Macedônia, e de repente vem uma jovem pitonisa, uma jovem que conhecida como uma adivinha. Essa jovem, ela começa a seguir Paulo, Silas, e começa a incomodar a Paulo, porque ela vem falando assim, ó, no 16: e aconteceu que, indo à oração, nos saiu em encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. E essa seguindo Paulo e a nós. Por que ele fala Paulo e a nós? Porque quem está contando, narrando essa história aqui, é Lucas. Ele participou desse fato. E acompanhando, estando seguindo Paulo a nós, chamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Mas essa mulher, ela não estava mentindo, essa mulher estava falando a verdade. E passa assim o tempo, essa mulher volta. Esses jovens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aquilo começou a incomodar Paulo. Mas por que incomodar, sendo que aquela mulher estava falando a verdade? Porque ela não estava falando uma coisa, uma revelação que vinha do céu. Era uma revelação da terra, porque ela era uma adivinha. Aquilo incomoda o coração de Paulo, e ele vai lá e expulsa.
E esta, seguindo a Paulo a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez por ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. Na mesma hora o Espírito saiu. Aqui nós vemos aqui o poder do Senhor sobre a vida desse homem. Só que aquela mulher era uma mulher que ela dava lucro aos seus senhores. Aquela mulher, ela era uma mulher, uma fonte de renda. Porque aquela mulher, quando ela adivinhava a vida das pessoas, as pessoas iam se consultar com essa pitonisa, com essa adivinha, era cobrado um valor. Esse valor ia para os seus senhores. Então, a partir desse momento que o espírito maligno sobre a vida dessa mulher foi tirada, não tem mais lucro para os seus senhores, não tem mais renda. E vindo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. Naquele momento ali só estava Paulo e Silas, e os dois são pegos, são presos, são amarrados e são açoitados. Mas eu quero te deixar bem claro aqui, no versículo 9 que nós lemos. Paulo teve uma noite uma visão, e eis que apresentava um varão da Macedônia, e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Aqui foi um sonho. O que eu vou entender aqui nessa passagem, que quando a gente tem um chamado do Senhor, quando o Senhor tem um processo da nossa vida, quando a gente tem nas mãos uma bênção para receber, algo para fazer, nós temos um processo. No meio do processo vai ter pedras, no meio do processo vai ter dificuldades, no meio do processo pode ter até desistência, pode até chegar aos nossos corações, à nossa mente, de parar, ou até mesmo de duvidar: será se realmente é o Senhor que está no controle? Porque esse homem aqui, ele teve um sonho: passa a Macedônia. Acredito que Paulo poderia ou não pensar, ou até mesmo os seus discípulos que estavam com ele, Timóteo, Lucas e Silas: mas Senhor, teve um sonho para vir para a Macedônia, para pregar a tua palavra, e nós passamos por esse processo. O processo é doloroso, mas vale a pena. O processo que você está passando pode ser doloroso, mas vale a pena. Sabe por quê? O processo nós não passamos sozinhos, nós passamos com o Senhor. E quando nós passamos o processo com o Senhor, pode ter certeza, irmão, Ele se encaminha de todos os problemas. Ele se encaminha de todos os fatos. Fala: filho, pode ter certeza, está difícil, mas vai lá que lá na frente tem uma saída. Paulo tinha tudo para desistir. Paulo tinha tudo para olhar para trás e falar: Senhor, esse sonho que eu tive aí, Senhor, olha, foi sonho meu, não, desculpa, viu? Eu pensei que era sonho do Senhor, porque eu chego aqui em Macedônia, o Senhor vai lá, usa a minha vida para expulsar esse mal que está sobre a vida dessa mulher. Senhor, o que acontece? Eu sou preso. Eu e Silas, Senhor, nós somos presos, nós somos açoitados. O Senhor está nesse negócio. Mas quem disse que ia ser flores? Quem disse que servir o Senhor é mil maravilhas? Como está a tua casa nessa manhã? Abra aqui um parênteses, e eu confesso para os irmãos que essa semana, quando tem alguma palavra, alguma assim que me chama a atenção, irmãos, eu fico remoendo que nem chiclete, sabe? E essa manhã o diácono Leandro, para guardar o nome eu sou difícil, meu Deus do céu, às vezes dá um branco. O diácono Leandro esses dias postou sobre uma palavra que falou com ele, e falou comigo também: diácono, onde está a tua casa? Onde é a tua casa? Não é a tua casa, a tua casa de alvenaria, não, a tua casa aqui, a tua casa que chama o coração. Como a tua casa? Onde a tua casa está firmada? Na rocha ou na areia? Porque quando nós estamos com a nossa casa firmado na rocha, vem a tempestade, vem os ventos, vem os levantes, vem os trovões, pode vir o furacão que for, nada vai tirar você do lugar. Sabe por quê? Porque a tua casa está firmada na rocha. Mas quando você firma a tua casa na areia, o primeiro assopro, você vai lá e
cai. A tua casa está firmada na rocha. Ou como hoje nós estamos comentando pela manhã, ou você pensa que você vir para a igreja e só apenas cantar, orar e tá bom. Ou teu louvor apenas está saindo de boca para fora. Ou o teu louvor tem que sair dentro do coração. Quando nós louvamos o nome do Senhor, quando nós exaltamos o nome do Senhor, nós devemos falar: Senhor, que o meu louvor venha sair dentro dessa casa, essa casa que o Senhor habita, Senhor, que meu louvor venha sair de dentro, Senhor, de mim, que venha chegar como cheiro suave em tua narina, mas amado, que eu não venha, Senhor, chega na tua casa, Senhor, pela manhã e apenas te louvar de boca para fora, com o meu pensamento lá fora, Senhor, porque pode ter certeza que Deus, Ele não recebe, o Senhor recebe perfeita adoração, e os verdadeiros adoradores adorarão, Senhor, Espírito em verdade. Aleluia a Deus. Só que esses homens vão falar assim, ó, e apresentando aos majestados, disseram: estes homens, sendo judeus, mas esses homens não são judeus, esses homens são romanos, perturbam a nossa cidade e nos expõem um costume que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles estão falando de dois jovens romanos, tratam como judeus, para praticamente se vingar. Vocês expulsaram o mal, o dom aos olhos deles. Vocês expulsaram o dom que estava sobre o meu ganha-pão, sobre aquela jovem. Só que vocês vão pagar. Vamos chegar agora diante das autoridades, vamos falar que vocês judeus expõem práticas que não é normais sobre a nossa cidade. Então o que acontece com eles? São presos. E havendo-lhe, o 22, e a multidão lhe levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Mais uma vez eu falo, pregar a palavra do Senhor é fácil. É fácil você pregar a palavra do Senhor, mas é fácil você viver a palavra do Senhor? Aqueles homens, ele poderiam pregar a palavra. Paulo, ele poderia pregar a palavra, mas quando viesse o vento, onde que estaria a casa dele? Porque aqui vai mostrar que a casa de Paulo estava firmada na rocha. Porque aqui vai mostrar que ele tinha mil motivos para falar assim: Senhor, não é justo. Preguei tua palavra, eu fui usado por ti, expulsamos o mal sobre a vida dessa mulher, e o que eu ganhei? Açoite, e fui para a prisão. E a Bíblia vai falar que eles são presos. Só que quando é mandado prender esses dois homens, eles não vão para uma cadeia normal, porque dentro da cadeia existia uma outra cadeia que ficava mais no fundo, seria uma cadeia de segurança máxima. Aquele soldado, ele é incumbido. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro, preste atenção, ao carcereiro, que o guardasse com segurança. E qual, tendo recebido tão ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés aos troncos. Aqui é forte demais. Sabe por quê? Porque além deles serem espancados, açoitados, eles não recebiam açoite com chinelo, era varas, e era mais de 30 açoites. Além deles serem açoitados, eles estavam amarrados em um tronco. Poderia naquele momento dos dois ter bochicho: puxa vida, Paulo, Silas, estamos aqui. Paulo, eu te sigo nas suas pregações, e olha onde que eu vim parar, Paulo. Eu não sei o que aconteceu, qual foi a conversa deles, mas uma coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele vai narrar aqui
por mais que eles estavam amarrados, por mais que eles estavam açoitados, machucados, feridos, sangrando, eles não tinham nada para fazer ali, porque eles estavam com suas mãos amarradas. Mas acredito que naquele momento, quando Paulo olha para Silas e fala: Silas, está doendo? Está doendo. Silas olha para Paulo e fala assim: Paulo, o que nós vamos fazer? Tem uma coisa para fazer no momento da dificuldade, sabe o que é? Orar. Acredito que naquele momento ali, ó, vai falar a palavra assim, ó, e perto, ó, e quando tendo recebido tal ordens, o lançaram o cárcere no interior, e segurou ou amarrou os seus pés no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Na dificuldade, o que você vai fazer? Você vai reclamar, você vai indagar o Senhor, ou você vai adorar? Ou você vai cantar a meia dificuldade? No meio da provação, o que você vai fazer? Reclamar, colocar a culpa no Senhor? Ou você vai falar: Senhor, eu te agradeço. Eu não sei, pastor, qual era a oração, não sei qual que era o clamor, não sei qual era o clamor, ou que tipo de oração que Paulo e Silas faziam naquele momento, porque eles estavam amarrados. Eu acredito que naquele momento ali, Paulo e Silas falam assim: Silas, vamos cantar. Silas com as suas costas toda machucada: Paulo, estou dolorido, está doendo. Silas, está doendo, mas vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Naquele momento, acredito assim, ó, eu penso comigo assim, um pensamento assim de uma pessoa que está tentando entrar na história e começa assim: aleluia, 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 aleluia. Teu louvor chega até o trono do Senhor, meu irmão. A partir do momento que nós estamos fracos, a partir do momento que nós olhamos para a situação e falamos assim: olha, não tem mais jeito, mas eu sei que tem um poderoso, aquele que pode quebrar as correntes, aquele que pode abrir as portas do inferno. Ele se chama Jesus Cristo. E naquele momento, quando eles começam a louvar, eles começam a adorar com o seu corpo machucado, eu acredito que chega como um cheiro suave na narina do Senhor. O Senhor lá de cima chama a atenção. Da mesma forma que quando Estevão está sendo apedrejado, ele tinha tudo para falar: Senhor, estou sendo apedrejado pelo teu nome, Senhor, eu não mereço isso. Mas Estevão fala uma coisa que me chama a atenção: Senhor, não imputes as tuas mãos sobre eles. Senhor, em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia desses homens. E ali o Senhor, ele fica de pé para receber Estevão. Eu acredito que nesse momento aqui o Senhor começa a olhar para Paulo e Silas, começa a falar assim: mas olha, você está vendo, ó, Paulo e Silas estão presos, estão amarrados, ó. Eles tinham tudo para reclamar, para criticar, mas eles estão adorando o nome do Senhor nessa manhã. Eu te convido, sabe o que? Em meio a situações da tua vida que eu não sei como você pode estar passando, eu não sei na tua casa qual momento de dificuldade que tu está passando, mas eu te convido nessa manhã, sabe o que? A orar e cantar, porque quando nós cantamos, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, como nós oramos, falamos: Senhor, a situação está difícil, Senhor, ai Senhor, está doendo, Senhor, está doendo demais, nós estamos amarrados, Senhor, Pai amado, nós estamos amarrados aqui, mas eu não vejo, Senhor, uma saída. Mas eu sei, Pai amado, que Tu abre porta na parede, eu sei, Pai amado, que Tu és a saída, Tu és, Senhor, a resposta. E naquele momento o Senhor olha para nós e fala assim: não, eu não vou deixar desse jeito, eu não vou deixar os meus servos desse jeito, eu vou ter que agir. A partir do momento, as correntes, as portas das prisões, elas se abrem com o poder da oração, com o poder do clamor. Você pode estar sem força, mas o inimigo não pode calar nossas vozes. Você pode estar sem perspectiva de vida, mas a partir do momento que você abre a tua boca e profetiza, porque a nossa boca tem poder para abençoar e amaldiçoar, a partir do momento que você profetiza: eu sei que o meu Redentor vive, independente da situação. Olha a situação, o meu Deus, Ele é poderoso, o meu Deus, Ele é vivo e eficaz para contornar a situação. Irmão, pode ter certeza, no Deus que nós servimos, Ele é fiel e poderoso para
para reverter a situação. O médico pode ter falado, não tem mais jeito. O médico pode dar até mesmo um resultado, um aval, mas o Senhor fala assim, olha, Ele é o médico, mas eu sou o médico dos médicos. Ele pode falar que não tem mais jeito para a situação, mas a situação está chegando e a situação se chama Jesus Cristo. Da mesma forma que aquela situação que estava difícil para Paulo e Silas, o Senhor chega e quebra as correntes e abre as portas da prisão. Paulo e Silas, eles são livres. Só que a Bíblia vai falar que a porta da prisão, ela foi aberta. E naquele momento, todos os presos, eles poderiam fugir. Só que aquele homem, aquele guarda, ele era responsável pelos prisioneiros. E ele tinha que guardar os prisioneiros com sua própria vida. Porque se porventura um daqueles prisioneiros chegasse a fugir, ele morria. Ele pagava com sua própria vida. E vai falar que na hora a prisão, as luzes se apagam. Fica tudo escuro. As portas das prisões se abrem. E aquele segurança, aquele soldado, ele sabe que as portas foram abertas e ele fala assim, antes que me matem, eu vou me matar. Eu vou tirar minha própria vida porque os presos fugiram. Os presos estão fugindo e minhas autoridades vão me matar. E quando aquele homem, ele desembanha a sua espada para se matar, Paulo fala, através do Espírito Santo, homem, não se mate, não se faz mal nenhum, porque todos estão nas suas celas. Porque aqueles homens, eles estavam ouvindo Paulo e Silas louvarem. Chama a atenção daqueles homens também. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De todos. Mas todos não fugiram. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a sua espada para se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em alta voz, dizendo, não te faça mal nenhum, que todos estão aqui. E pedindo luz, saltou dentro todos os trêmulos e se prostrou antes de Paulo. Aqui eu quero te chamar a atenção. Versículo 29. E eu mais uma vez, vou ser chato. Mais uma vez eu vou te ler o versículo 9. Onde que vai falar, Paulo tem uma visão. Que se apresenta a um varão da Macedônia. Onde que era a prisão? Na Macedônia. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Eu tenho para mim que todo esse processo que Paulo e Silas passou para chegar até esse homem. E apresentando-se aos magistrados disseram, esses homens são judeus. Só que eles não eram judeus. E aqueles homens eram romanos. E quando esse homem pede luz, quando esse carcereiro pede luz, ele vê que todos os homens estão dentro da cadeia. Nenhum fugiu. E eles disseram, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para que me salve? Aqui eu chamo a tua atenção que Paulo e Silas, ele passa por todo esse processo. Vai da pitonisa, passa sobre a Lídia, ali ela é batizada, repreende o espírito daquela mulher. Paulo e Silas, eles são açoitados, são presos, para chegar até esse homem. Porque aqui foi a visão. Passa uma Macedônia e ajude-nos. E aqui esse homem, ele vai falar, eles disseram, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para que faça para me salvar? O carcereiro, ele faz uma pergunta para Paulo, que é necessário para nos salvar? E Paulo, ele vai falar no seu versículo
31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Só que a passagem vai falar que esse homem, esse carcereiro, ele morava dentro da prisão. Para os irmãos entenderem mais ou menos, algumas igrejas, quando eu era do outro ministério, tinha a casa no fundo da igreja, que era a casa do caseiro. Aquele caseiro, ele é responsável por cuidar da igreja, recebia ali um salário e ele era responsável por organizar a igreja. A prisão era parecido, porque dentro da prisão existia a casa do caseiro, que ali é onde ele morava juntamente com sua família. E agora esse caseiro, ele vai lá e pergunta: o que faz para nós ser salvo? Aí o 31 vai falar assim: e eles disseram: crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Aí o 32 vai dizer assim: pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então aqui eu começo a entender que aquele carcereiro, eles pegam Paulo e Silas, leva para a sua casa, porque eles não poderiam sair da prisão, porque se saísse da prisão, automaticamente esse carcereiro, ele seria morto. Ele já estava preocupado, que as portas da prisão tinham sido abertas. Então ele pega Paulo e Silas, leva até a sua casa, e ali ele cuida, dá banho, cuida das suas feridas. Então levando a sua casa, olha só o 34, então levando-os à sua casa, e pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com todos da sua casa. E sendo já o dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Eles voltam para a prisão. O carcereiro foi salvo, foi batizado. Mas como foi batizado? Dentro do cárcere existia como fosse uma banheira, as banheiras grandes, que é onde que eles tomavam banho. E ali Paulo e Silas pegam aquela família do carcereiro e daquela água o batiza, e aquela família são salvos. Só que agora vai chegar os homens, e saindo já de manhã, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essa palavra, dizendo: os magistrados mandaram soltai-o. Só que Paulo agora ele vai ser chato. Eu falo: espera aí, os quadrilheiros mandaram me soltar? Mandou soltar eu e o Silas? Não é assim que funciona, não. Nós somos romanos, nós sendo romanos, e vocês nos prendem pensando que são judeus? Faz o seguinte, manda os quadrilheiros vir aqui automaticamente presencial. Eles mesmos, quero que eles venham aqui pedir para que eu venha sair. Olha a autoridade do Senhor. Quando nós vemos a situação do jeito, o Senhor vai lá, Ele reverte a situação. Quando nós vemos a situação, parece, sabe quando o time está ganhando assim de 3-0? É para que é campeão, segundo tempo, e está acabando o jogo, e de repente aquele time vai lá e vira em cima do Corinthians. Não, Corinthians não, deixa o Corinthians para lá. Quando o time vai lá e vira em cima, fala assim: nossa, mas eu pensei que ia ser campeão, eu estava ganhando o jogo, e de repente muda a situação. É dessa forma que o Senhor faz. Quando você pensa assim: tá acabando, não tem mais jeito não, eu falo assim: agora deixa que eu vou agir. Deixa que agora eu vou entrar com minhas mãos santas e poderosas. Aquele homem que ele tinha sido açoitado, aquele homem que tinha sido amarrado, aquele homem que tinha tudo para criticar o Senhor, ele permanece fiel na rocha. E a tua rocha é Jesus Cristo. E a tua casa está firmada aonde? Jesus Cristo. Permaneceu na rocha. Eles não prenderam? Agora manda os quadrilheiros, vem aqui, vem aqui nos pedir para sair, porque por ser romanos eles não poderiam ser açoitados. Os quadrilheiros, espera aí, vocês falaram que era romano, que era judeu? Como vocês me falaram que era judeu e de repente nós açoita homens romanos? Não pode, vai soltar. Não, quadrilheiro, vem aqui, vem você pessoalmente. E o carcereiro anunciou a Paulo:
essa palavra de os majestados. Vai lá, manda os majestados vir aqui, ó, pessoalmente. Eu quero estar aqui, ó. Pede para nós sair. Aqueles que viram a sua luta, vai ficar de pé para aplaudir a tua vitória. E uma passagem, uma palavra que ontem, acompanhando a pregação, o Senhor nos ouviu do nosso pastor e falou algo que me chamou muita atenção. Eu falei, eu vou ter que escrever isso, meu Deus do céu. Olha só isso. Não deixe que os pensamentos ruins tomem conta da tua vida. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Se põe os seus pés nessa manhã. Se põe os seus pés nessa manhã e você pode até não estar passando como Silas. O teu problema pode não estar tão grave como Silas. Ou o teu problema pode estar igual o problema de Silas, de Paulo e Silas. Mas independente a situação que tu estiver passando, nessa manhã eu quero te relembrar. Se você não conhece, eu quero te apresentar que existe um Deus poderoso que está no controle de toda a situação. Nessa manhã eu quero te apresentar um homem que poderia ter olhado para nós através de um madeira e falar assim, por eles, Senhor, eu não entrego minha vida por eles. Aqueles que eu ajudei, estão cuspindo, estão me apontando, mas ele olha para o céu e fala, Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Se o Senhor, Ele teve tudo no controle das tuas mãos, o Senhor, Ele teve poder de perdoar os pecados daqueles que estavam te açoitando. O Senhor, Ele passou por todo o processo aqui na terra como homem, porque Ele era 100% Deus e 100% homem. Se Ele conseguiu vencer, você acha que você, com a ajuda do Senhor, não vai conseguir vencer? Você, na hora da alegria, da bonança, você canta. Nós cantamos, é bom. Mas e no momento da tristeza e da dificuldade? O que você faz? Continua cantando. Faça como Paulo e Silas, está difícil, louve o nome do Senhor. Não é melhor a gente louvar o nome do Senhor sabendo que o Senhor está no controle de toda a situação, do que a gente criticar porque a nossa boca tem poder para abençoar e amaldiçoar. A partir do momento que você amaldiçoar, não vai dar certo, não deu certo, você já está anunciando ali a palavra negativa na tua vida. Não vai dar certo, não vai dar certo, de fato não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você está anunciando. Mas a partir do momento que tem um problema, você fala assim, olha, tem um problema, mas tem um Deus mais forte, mais grande, poderoso que o meu problema, que se chama Jesus Cristo. Entre criticar, eu vou saber fazer, eu vou confiar. Paulo e Silas, o que nós faz? Vamos orar, vamos clamar, vamos louvar. E ali abalou o céu. Que nessa manhã o teu problema possa se tornar, sabe o que? Em uma oração, em um louvar ao Senhor. Porque Deus, Ele sabe antes de acontecer o fato ou o problema, Ele já sabe. E se o Senhor está te testando? E se o Senhor está nos testando? Ah, mas eu não estou passando por problema, presbítero, eu não estou passando, está tudo bem, graças a Deus, amém. Mas se prepara, porque o cristão, ele tem problema. E quando vir o dia mal, que nós possamos estar firmado na rocha. Então que nessa manhã você possa sair com essa palavra, Senhor, que eu possa, Pai amado, estar firmado em Ti, Senhor. Se eu estava firmado na rocha, que nessa manhã eu possa estar mais firmado na rocha ainda. Se eu estava, Senhor, firme na Tua presença, que nessa manhã, Senhor, eu possa sair mais renovado ainda, Senhor, para que quando vier o dia mau, eu possa, Senhor, passar contigo ao meu lado. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa palavra, por o Senhor ter falado no meu coração, Senhor, porque essa palavra é para mim, Senhor. Senhor, entregamos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Eu te entrego em Tuas mãos, Senhor, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presente. Porque, Senhor, é o Senhor que esquadrinha, é o Senhor que conhece os nossos corações. Tu sabes, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas lutas. É o Senhor que sabe, Senhor, dos nossos problemas, Senhor. E muitas das vezes, Senhor, nós pensamos, Pai amado, em parar, Senhor, mas o pensamento, Senhor, do ser humano, Senhor, pode ser normal, mas que a gente possa, Senhor, ter, Senhor, convicção, Senhor, que
O problema vem, Senhor, mas Senhor, é o Senhor a nossa solução, é o Senhor o nosso ajudador, é o Senhor, Pai amado, o nosso advogado, é o Senhor nosso médico, é o Senhor, Pai amado, que é o nosso psicólogo, é o Senhor, Pai amado, o Senhor que nos leva, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor Santo e poderosa. Senhor, eu te entrego em tuas mãos, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, eu te entrego em tuas mãos, Senhor, nessa manhã, Senhor, meu irmão, minha irmã, Senhor, que está, Senhor, do outro lado da telinha, Senhor, nessa live, Senhor, acompanhando, Senhor, essa pregação, Senhor, porque o Senhor não conhece, o Senhor visita, Senhor, cada lar, Senhor, nessa manhã. Visita, Senhor, cada um dos meus amados irmãos, Senhor, que precisa de uma resposta, Senhor, mas, Senhor, que através, Senhor, da necessidade de uma resposta da parte de Ti, Senhor, que nós vemos, Pai amado, Senhor, ter, Senhor, a paciência, Senhor, de esperar, Senhor, porque quando nós esperamos, Senhor, em Ti, Senhor, é de Ti, Senhor, que vem, Senhor, a resposta, Senhor. Senhor, em Apocalipse fala, Senhor, 3:8-3, Senhor, que diante de nós já tem uma porta aberta, Senhor. Eu creio, Senhor, que a vitória, Senhor, já é nossa, Senhor, mas é no Teu tempo, Pai. Nos ensina, Pai amado, a esperar e confiar, Senhor, em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, Senhor, nessa manhã, Senhor, ter, Senhor, Pai amado, o Seu Espírito, Pai amado, Senhor, da paciência, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos levanta, nos caminha, Senhor, nos ajuda, Senhor, no caminhar, Senhor. Pai amado, Senhor, que em todo momento, onde nós colocar a planta dos nossos pés, Senhor, que nós vemos, Pai amado, ser guardado por Ti, Senhor. Que todos os levantes do inimigo, Senhor, que todos os pratos do inimigo, Senhor, que toda a seta do inimigo, Senhor, que nessa manhã, Senhor, o poder do Teu nome, Senhor, é no poder do Teu nome, Senhor, que nós clamamos, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, Senhor, porque, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, nós podemos dizer, Senhor, que nós já somos mais que vencedores, Senhor. Nós temos, Pai amado, Senhor, que, Senhor, peleja por nós, Senhor, quando o Senhor peleja por nós, Senhor, nós devemos apenas calar, Senhor. Só me está falando, Senhor, que 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. Eu creio, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa ficar, Senhor, plantada, assim, na tábua do meu coração. Que essa palavra, Senhor, venha ficar, amado, Senhor, plantada, Senhor, na tábua do coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos entrar vazios, Senhor, Senhor, com o coração entristecido, Senhor. Mas, Senhor, eu creio e profetizo que nessa manhã, Senhor, a forma que nós entramos, nós não sairemos, Senhor, por conta da Tua presença, Senhor. A alegria onde a Tua presença, Senhor, o inimigo ele bate, é retirada, Senhor. Aonde a Tua presença, Senhor, ela muda, Senhor, a circunstância, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, amado Senhor, abençoado por Ti, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor fazer, Tu és Deus, Senhor. Se o Senhor não fazer, o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, Deus, não queremos te adorar, Senhor, pelo que Tu faz. Não queremos, Senhor, te servir pelo que Tu faz, Senhor. Não queremos, Pai amado, ser grato a Ti, Senhor, pelo que Tu faz, Senhor, mas queremos te servir, te adorar, Pai, pelo que Tu és. E Tu és, Senhor, o único, Senhor, dono das nossas vidas. É que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. E aqui eu termino a pregação, deixando apenas um versículo para os irmãos. Salmo 121. O que diz o Salmo 121, você sabe? Faz essa pergunta para você do versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O salmista Davi, ele teve a resposta dele. O 2, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Pega essa resposta dos salmos Davi, salmistas, para você. O teu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. E a palmas, louva e exalte o nome do Senhor, amém? Todas as oportunidades.